4 lições da direção e poder de Deus. E começa com o texto de Mateus 17, 24, que diz: E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, que eram os impostos, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse Pedro: Sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos? Ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Mas, para que os não escandalizemos, vai, disse Jesus, ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, que era uma moeda da época, né? Que tinha um certo valor. Toma-o e dá-o por mim e por ti, disse Jesus, Mateus 17, 24. Dentro desta história que ocorreu, nós temos aqui 4 lições. Siga as 4 lições. Primeira delas é identificar o talento. Segunda, o milagre de Deus não dispensa o esforço humano. Terceiro, nada escapa do controle de Deus. Quarto, obedecer sem questionar. Muito bem, vamos então à primeira lição do que acabamos de ler. E diz aqui, identificar o talento. O Senhor Jesus sabia que Pedro era um pescador, e o melhor pescador. Ele poderia ter mandado outro discípulo, mas não. Ele usou o que tinha, o talento preciso para aquilo. Trazendo para os dias de hoje, é o que a pessoa precisa fazer, identificar aquilo que ela é melhor. Muitos não estão avançando por não fazer uso do seu talento, ou seja, aquilo que ela faz de melhor. Use o seu talento. E aí que está a questão. Responda para si, é claro, qual é o seu talento? De repente, você tem um excelente talento, e você não faz uso. E se não fizer uso, não tem como você prosperar. Veja que em Deuteronômio 28 está escrito: o Senhor abençoará as obras das tuas mãos. Ou seja, mãos vazias, Deus não abençoa. Se não houver trabalho na sua mão, como que Deus poderá fazer com que aquele trabalho prospere, se ele não existe? Como que eu posso multiplicar 0? 0 vezes 10, 0. Vai dar 0. Se não há nada em que eu faça, não tem como Deus fazer aquilo prosperar. Quem apenas observa o vento e não lança a semente com medo, não prosperará, porque não vai plantar, não vai colher. Mas a questão é essa. Eu lembro de um testemunho de uma senhora, isso há muito tempo atrás, eu penso que deve ter sido em 98, 1998, foi 99, essa senhora veio à reunião do Congresso Financeiro, e ela tinha saído de uma falência, tinha fechado um restaurante, ou era 2, não lembro quantos, mas ela trabalhava com restauração, e ela ficou só com as dívidas, um carro velho e um monte de problemas. E em uma das reuniões da prosperidade, Deus, na ocasião, falou sobre a pessoa tomar atitudes e usar o talento que ela tem. E essa mulher, que trabalhava na área da alimentação, ela tinha feito um curso de confeitaria, é isso mesmo? E ela aprendeu a fazer, ela se especializou em fazer uns certos bombons de chocolate que tinha recheio. Uns com morango, outros com coco, outros com, enfim, com vários tipos de coisa. Recheio de, por exemplo, amêndoas. E eram uns bombons muito finos, podemos assim dizer, uma coisa mais requintada, fina. E naquele dia ela saiu e Deus deu a ela uma direção. Falou: por que você não começa a trabalhar com o que você sabe, com bombons?
E ela foi numa casa de embalagem, comprou 12 caixas pequenas, comprou o material necessário, pediu para fazer uns cartões com o contato dela. Em cada caixa ela colocou 12 bombons. Cada um de um jeito, né? Conforme ela sabia fazer. E foi em 12 estabelecimentos, tanto padaria como restaurante. E entregou e falou, olha, eu trabalho com esse tipo de produto. Se você tiver interesse, eu atendo as encomendas. E ela entregou. Naquela semana, fizeram uma encomenda de 50. E ela começou. De 50 foi para 100. De 100 foi para 200, 300, 400. Quando eu fiz a visita na empresa dela, ungi a empresa, porque ela saiu da cozinha de casa, que ela fazia com a filha, e foi para um estabelecimento. E contratou 2 ou 3 pessoas. Quando eu ungi a empresa, e uma conquista que ela teve foi um apartamento, ela já estava a entregar 3.500 bombons por dia. Ou seja, aquele talento só funcionou porque ela colocou em prática. Então, veja qual é o seu talento e coloque ele em prática. E quando nós usamos um exemplo, fica mais claro. Não precisa nem falar mais nada. Falta atitude naquilo que você faz. Vamos à segunda lição. Segunda lição é: o milagre de Deus não dispensa o esforço humano. Não adianta a pessoa ter um talento e apenas ficar sonhando com ele. Não adianta ter talento e não se esforçar, fazendo uso dele, se dedicando, se empenhando para alcançar aquilo que se quer. O milagre foi o dinheiro na boca do peixe, mas Pedro teve que lançar o anzol. Deus faz a parte dele, mas a parte que cabe à pessoa, ela tem que fazer. Eu tenho que lançar o quê? O anzol. Muito forte, né? Ou seja, se Deus não edificar, em vão trabalha. Mas tem que ter quem trabalhe. Se Pedro não lançasse o anzol e não pescasse o peixe, Deus não ia fazer com que ele acertasse o peixe que tinha o quê? A dracma na boca. Tinha um estáter na boca. Então, quando você começa a trabalhar e coloca na mão de Deus esse trabalho, esse produto, então Deus vai arrumar os meios e as pessoas necessárias para que as coisas aconteçam. E digamos que você hoje esteja trabalhando, eu até dei um exemplo de manhã, num ramo que isso hoje de repente está obsoleto, já não traz mais o resultado que deveria. Porque entenda, não é falta de fé, tampouco derrota, uma pessoa usar de estratégia. E ela entender que ela está trabalhando num ramo que já não é mais o que era, já não dá como dava antes. E ela entendeu o seguinte: eu preciso acompanhar o ritmo aí fora. Eu preciso acertar a veia, o alvo. Isso aqui já não dá como dava antes, mas isso aqui o mercado desse determinado produto está dando mais. Dessa determinada comida está dando mais, um exemplo. Eu vou partir para isso aqui. Isso não é derrota, isso é estratégia. Veja, quem aí você fez, tempos atrás, mas muito tempo, curso de datilografia? Quem fez? Onde que você vai arrumar emprego de datilografia hoje? Lugar nenhum. Verdade ou mentira? Lembra? Eu lembro que meu irmão terminou dele e falou: vou começar o meu. E cada dedo é uma letra, né? Hoje, podemos dizer que na época não foi um tempo perdido, mas hoje não serve mais para quê? Para nada. Eu acho que nem vende mais aquelas máquinas, vende? Só se for no museu aí, esses brechó que vendem coisa usada, de repente você encontra uma, mas de repente não vai funcionar não. Porque já era. Aquilo está ultrapassado, já deu o que tinha que dar. Eu vou lhe dar um exemplo claro. Eu lembro de um senhor que ele trabalhava com móveis. E ele sempre pediu oração: pastor, minha loja de móveis, loja de móveis, e a coisa não anda.
E eu um dia falei para ele, falei, olha, senhor, a gente sabe que hoje, é claro, é óbvio, ele trabalhava aqueles móveis de madeira mesmo, né? Móveis feitos à mão, enfim. Falei, você sabe que hoje, no crescimento das indústrias, hoje existe muita opção de móveis baratos, é ou não é? E que é feito em grandes quantidades, que são até bonitos, mas de repente não dura tanto. Mas as pessoas preferem comprar o mais barato, sim ou não? E que tem uma diversidade melhor. Ninguém quer comprar aqueles móveis mais antigos, uma coisa de madeira que é mais caro, enfim. Então, de repente, aqueles que trabalham com móveis, podemos assim dizer, de lei, móveis mais antigos, acho que você está entendendo, não tem tantos clientes devido à opção que as pessoas têm fora. Então, naquela ocasião que ele falou comigo, era um mercado que já não estava dando tanto. E eu falei para ele, olha, o senhor tem que entender que o fato do senhor mudar de ramo ou buscar uma alternativa melhor, isso não é derrota, isso é estratégia. E ele gostou da ideia, que ele foi um toque que Deus deu. E ele saiu daquele ramo e começou no ramo da alimentação. Eu não recordo se ele tinha aberto um restaurante ou se ele vendia apenas produtos. Mas o homem ficou maravilhado. Começou a prosperar. Então, nem sempre o que precisa-se é usar o talento. Às vezes, é preciso usar estratégia. Se não está dando no que você faz, repito, não é derrota, tampouco falta de fé. Você partir para um outro ramo em que aquilo te dê uma condição melhor. Então, é sabedoria, é estratégia. Fica aí apenas esse recado para você avaliar. Terceiro, nada escapa do controle de Deus. Existem situações na vida da pessoa que requer o uso do seu talento para solucionar o problema que a aflige. Se o Senhor Jesus mandou Pedro atrás de dinheiro, é porque nem ele e seus discípulos tinham, mas com a disposição de Pedro, eles conseguiram. Deus sabe o que você está passando, porque tudo está no controle dele. E o que jamais pode faltar em você é a disposição para vencer. Desistir jamais pode passar pela sua cabeça. Nada escapa do controle de quem? De Deus. Ou seja, Deus não falha. Deus sabe da nossa condição. E é óbvio, é claro, que se eu e você estamos a lutar, porque também se a pessoa está acomodada, se ela não tem disposição, como que Deus vai revelar a ela o que Ele quer? Veja que todos os heróis e homens da Bíblia que venceram, e não só estes, os heróis dos dias de hoje, a pessoa teve que tomar atitude. Gideão saiu da caverna, Abraão ouviu a voz de Deus, enfim, Davi teve que ter disposição para derrubar Golias, e dali em diante começou a história dele. Se eu não fizer nada, eu vou estar acomodado, e acomodado não chega em lugar algum. Eu tenho que crer nisso aqui, ó. Nada escapa do controle de Deus. Eu vou começar e Deus vai estar comigo. E mesmo que as coisas não sejam no meu tempo, ou não aconteçam na expectativa que eu tenho, Deus vai me honrar, porque Ele não falha. Ele disse, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará vazia, fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Então, vamos agora à quarta lição. Obedecer sem questionar. Pedro já tinha lançado o anzol muitas vezes e nunca havia pescado um peixe com dinheiro dentro. Ele poderia questionar a direção do Senhor Jesus, mas não, ele obedeceu. Quando eu obedeço, o sobrenatural o quê? Acontece. Guarde esta frase: sem obedecer à direção de Deus, eu não vejo o poder do milagre. É claro que Pedro já tinha tido uma experiência com quem? Com Jesus. Quando ele estava pescando, pescou a noite toda, estava lavando as redes, e Jesus entra no barco de Pedro para pregar para a multidão, e diz para Pedro, ó, lança a rede aqui. E ele, Senhor, toda noite
eu pesquei, não pesquei nada, em alto mar, tal, lugar mais propício, mas sobre a tua palavra. Então, ele já havia tido uma experiência com Jesus, da pesca maravilhosa. E aí a pergunta é, você nunca teve uma experiência com Deus? Quem já teve? Então, se Deus, ele fez você provar do poder dele, e se revelou para você, o que ele quis dizer? Eu estou à sua disposição. Se você crer, se você me buscar, não duvidar, eu vou te honrar. Então, Pedro não questionou porque ele sabia que o Deus que lá atrás tinha honrado ele quando ele lançou a rede, num local que não havia peixe, e que não era um lugar propício para pescar, e ele teve uma pesca, não apenas uma pesca, mas uma pesca o quê? Maravilhosa. Ele sabia que Jesus, na promessa que ele estava dando ali, não iria falhar. Então, às vezes, gente, é normal, de aos olhos humanos, você vê um quadro diante da tua vida, de problemas, e você pensa assim, poxa, será? Vem a voz, vem o pensamento, vem a dúvida. Nós somos humanos. O diabo não está proibido de tentar, de sugerir. Tu não pode, tu não consegue, não adianta. Mas é nesse momento que nós temos que mostrar em quem estão os nossos olhos. Se é no problema ou se é em Deus. De maneira que quando aquela voz, ou aquele pensamento, ou aquela ideia vem, dizendo que não adianta, dentro de você, você diz, adianta sim, porque tudo é possível ao que crê. O Deus que me prometeu, ele não vai falhar comigo. Mesmo que todos digam que não, mesmo que o mundo diga que não, eu vou continuar obedecendo. Obedecendo a voz do pastor? A palavra de quem? De Deus. Até porque tudo que nós anunciamos e ensinamos está aqui. Se nós ensinarmos algo, ou anunciarmos algo que não está na Bíblia, então não faça, porque não é bíblico, Deus não vai honrar. Não é a palavra de Deus, é uma criação do homem. Mas se está aqui, não tenha medo. Quem planta com Deus, colhe. Então, Pedro tinha dentro dele essa certeza. O Deus que me deu uma experiência na pesca maravilhosa, não vai falhar agora nesse anzol que eu vou lançar para acertar justamente o peixe que tem uma estátua na boca. Então, a última lição diz, obedecer sem questionar. Amém?